Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria e com muita satisfação que nós, mais uma vez, pedimos a sua permissão para adentrarmos no seu lar, a fim de que juntos possamos, neste momento, nos reunir na presença de Deus para meditarmos na sua santa palavra. Hoje, nós queremos, mais uma vez, iniciar esse momento que eu tenho certeza que será um momento de bênção para as nossas vidas, onde a presença do Senhor, ela é real entre nós, iniciando este momento em oração. Pai querido, nós te rendemos graças, meu Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos e meditarmos na sua palavra. Queremos, Senhor, que cada vida, Pai, que venha ouvir esta palavra, seja impactada com a tua misericórdia, com a tua graça. Usa-nos, pois, como instrumentos nas tuas mãos e que as vidas que assistem, que ouvem, que meditam nesta palavra possam ser abençoadas. É o que te pedimos e pela fé lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que servirá de referência para a nossa reflexão neste dia encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do homem e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amados, o livro do profeta Ezequiel é um livro riquíssimo para a nossa meditação. E este capítulo que acabamos de ler, esse texto que fala sobre a visão que o profeta Ezequiel teve de um vale de ossos secos, nos traz uma grande lição sobre o amor de Deus, sobre a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Bem sabemos que a crise sempre é um tempo de oportunidade. Os grandes avivamentos da história da igreja começaram em tempos de profunda sequidão, em tempos de crise, em tempo de apatia espiritual,
de apatia religiosa, em tempo em que a igreja, o povo de Deus, havia abandonado a própria fé. Hoje estamos vivendo uma aguda crise na nossa nação e, tal como o povo de Israel, o povo de Deus, por muitas vezes, se encontra numa situação de crise, de apatia espiritual, de sequidão espiritual e, por que não dizer, de morte espiritual. Mas a crise, amados, não pode impedir a mão de Deus de agir. Quando o povo de Israel estava no meio desse vale de ossos secos, distante de Deus, havia abandonado ao Senhor, havia trilhado por caminhos segundo a própria convicção, não segundo a vontade de Deus, haviam cometido desobediência ao Senhor. No momento em que esse povo estava realmente em crise, no momento espiritualmente falando de apatia, de morte, de sequidão, é justamente nesse momento que Deus, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, se manifesta àquele povo. E se Deus não tivesse se manifestado, tal como se manifestou a nação de Israel, através do profeta Ezequiel, aquela nação estaria completamente perdida. E nós também, por tabela, estaríamos sofrendo ainda hoje a consequência da desobediência de Deus. Nós, à luz da palavra de Deus, temos a convicção de que é Deus quem age na vida da igreja. É Deus quem nos restaura. É Deus que nos sara, que nos conduz por um caminho de restauração. Dele vem a nossa cura. É do Senhor que vem a nossa libertação. É Ele quem põe de pé aquele que está prostrado. Aquele que cai é o Senhor que levanta. Aquele que está fraco é o Senhor que restaura as forças. Aquele que está desanimado é aquele a quem o Senhor toma a iniciativa e coloca o mesmo desanimado, o que está triste, amargurado de pé. O que nós aprendemos nesse texto bíblico do profeta Ezequiel é de que há uma necessidade para quem está morto, para quem está numa sequidão espiritual, há uma necessidade de restauração. O povo de Deus, a nação de Israel, estava desprovida de vida espiritual. A Bíblia Sagrada, as Escrituras nos ensinam que os profetas que antecederam a Ezequiel, eles haviam já conclamado a nação de Israel a se voltar para o Senhor, mas a nação de Israel não havia dado ouvidos à voz de Deus através da boca dos profetas. Por exemplo, o profeta Isaías, a Bíblia registra que ao contemplar a condição espiritual da nação de Israel, o profeta Isaías disse àquela nação, revelou àquela nação, profetizou àquela nação que aquele povo estava enfermo, da cabeça aos pés. Isaías chamou a nação de Israel ao arrependimento, mas aquela nação não quis ouvir a voz de Deus através do profeta. O profeta Amós, a Bíblia registra que olhou para o povo de Israel e viu que o culto daquele povo estava sem vida. A música que aquele povo levava em seus cultos era uma música que não passava de um barulho estridente aos ouvidos de Deus, aos ouvidos do Pai. O profeta Amós chamou a nação de Israel ao arrependimento, mas aquela nação também não quis ouvir a voz do profeta. O profeta Oséias, a Bíblia registra que olhou para a nação de Israel e detectou, viu a infidelidade daquela nação, a sua instabilidade espiritual, a sua depravação moral. Chamou também o povo de Israel ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Portanto, nós encontramos uma nação completamente distante do Senhor. A Bíblia registra que o profeta Jeremias, ao olhar para o estado da nação de Israel, ele, ao ver a infidelidade daquele povo, ao ver a situação de pecado daquele povo, chorou porque viu aquele povo abandonando a Deus, abandonando o manancial de águas vivas. E ao invés de ter buscado o manancial de águas vivas, Israel havia cavado para si cisternas podres, rotas. Portanto,
nós encontramos aqui Deus, através dos profetas, um Deus de amor, de misericórdia, chamando aquele povo para si, e aquele povo não veio. Aquele povo que Deus mandou que se voltasse para ele, resolveu se voltar para longe de Deus, seguir as suas próprias convicções. E o que Israel experimentou em consequência dessa desobediência sobre aquela nação de Israel? O mesmo Deus que chamou o povo pelo amor e aquele povo não veio, Deus mandou o açoite, Deus mandou o chicote, Deus mandou a espada, Deus mandou o cerco do inimigo, o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram e levaram aquela nação, aquele povo cativo, escravo, para o cativeiro. Portanto, uma nação que se coloca numa posição, um povo que se coloca numa posição, uma comunidade que se coloca numa posição contrária à vontade de Deus, ela experimenta o juízo de Deus, a mão do Senhor. Mas o que nos alegra e que nos conforta, à luz do texto, que o mesmo Deus que levou aquele povo para o cativeiro, para experimentar as consequências da sua desobediência, Deus permitiu, portanto, o cativeiro para que aquele povo experimentasse as consequências dos seus pecados. Esse mesmo Deus, agora, que olhou aquela nação se encaminhando para longe dele, esse Deus, agora, através do profeta Ezequiel, percebe que aquela nação havia progredido para o mal, mas ele resolve não mais deixar aquela nação na sequidão espiritual. Ele olha para Israel pelo seu infinito amor e decide, portanto, restaurar aquela nação. Ele chama o profeta, leva o profeta àquele vale de ossos secos e manda que o profeta profetizasse a restauração daquele povo, profetizasse o renovo daquele povo. A sequidão deveria ser transformada em vida, a morte deveria ser substituída por vida. A desobediência agora já não era mais um peso sobre aquele povo, mas agora, mais uma vez, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre aquele povo estava dando àquela nação a oportunidade de experimentar mais uma vez o amor de Deus. Então, Ezequiel vê o progresso do mal, ele assiste aos resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia que a nação de Israel estava passando. Israel agora não era apenas um povo doente, um povo apático, um povo desobediente, mas a enfermidade deu lugar à morte. E a morte, a desintegração daquela nação. Os ossos secos representam justamente a morte espiritual, a desintegração orgânica daquela nação que, por ter se distanciado de Deus, agora estava numa situação difícil, uma situação realmente uma situação de muita dificuldade, não só no plano político, no plano econômico, mas sobretudo no plano espiritual. O povo de Deus estava disperso. Se você já foi num vale de ossos secos, e aqui eu quero lembrar você esta ilustração, o vale de ossos secos, ou lugar onde existe ossos secos, ele sinaliza que ali um dia existiu vida. Se nós olharmos, por exemplo, um cemitério onde animais são jogados, e ali depois de um estado de putrefação, a carne já não existe mais, os tendões, o sistema nervoso, ele é dissipado e restam apenas os ossos. O local onde os animais são jogados, onde há um cemitério de ossos secos, verdadeiramente ali não existe sinal de vida, mas o que existe realmente é um sinal de dispersão, de desintegração. E assim estava a nação de Israel. O povo de Deus, aqui representado como um vale de ossos secos, estava disperso. Havia a falta de vida, e não só a falta de vida, mas havia também na nação de Israel a falta de comunhão, de integração entre aquele povo. Um povo amado por Deus, mas que, em razão do pecado, o pecado havia separado, havia dividido, havia afetado aquelas pessoas. Eles estavam não apenas sem vigor, mas a nação de Israel também estava dispersa. Havia falta de comunhão.
E onde há fissuras na comunhão, há muros que separam. Há feridas abertas nos relacionamentos que nos distanciam uns dos outros. O pecado, ele traz a morte para as nossas vidas. A desobediência a Deus nos coloca no estado de morte. Mas a graça de Deus sempre é uma oportunidade para que o povo que está morto espiritualmente possa reviver, possa ser restaurado. E é exatamente isso que nós presenciamos nesse texto aqui do profeta Ezequiel. O povo de Deus, portanto, a nação amada de Deus, estava como um vale de ossos secos. Esta era a condição de Israel. Esta também é a situação de muitos cristãos hoje. Ausência de vida, ausência de entusiasmo, ausência de prazer de estar na casa de Deus. Muitas pessoas hoje estão no vale de ossos secos, já não mais se deleitam na oração. A vida abundante que há em Cristo, que Ele nos oferece, parece estar ausente na vida de muitas pessoas. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido na vida de muitos que hoje se intitulam cristãos. Muitos crentes estão dormindo, outros estão imitando, e não só imitando, mas amando o mundo. Outros estão flertando com o pecado, outros estão apáticos às coisas de Deus. Eu não sei se esta é a sua situação, eu não sei se esta é a sua condição, eu não sei se você hoje se encontra como esse vale de ossos secos, disperso, desagregado, desestruturado, sem expressão de vida, sem expressão de qualquer manifestação de desejo de estar na presença de Deus. Mas se você assim está, como instrumento, como um vaso nas mãos de Deus, neste dia eu quero dizer que esta não é a vontade de Deus para a sua vida. Esta não é a vontade de Deus para a igreja. Deus quer um povo restaurado em Cristo Jesus. Deus quer um povo vivo. Deus quer uma nação que esteja de pé, não como um vale de ossos secos, sem qualquer manifestação de vida, mas Deus quer um homem, quer uma mulher cheia, aleluia, do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa trazer esta vida, derramar esta vida, dispensar esta vida por onde Ele passa. O povo de Deus, nesse momento, a Bíblia registra, a nação de Israel manifestava sinais de morte. E aqui nós encontramos pelo menos 4 sinais de morte que o povo, que aquela nação manifestava. A primeira é que a morte, quem está morto não tem apetite. Verdadeiramente, um cadáver não tem apetite. Um vale de ossos secos não tem qualquer apetite. Uma pessoa morta, espiritualmente, ela não tem fome e nem tampouco sede de Deus. A pessoa morta, ela não tem prazer na leitura da palavra de Deus. A pessoa morta, o culto para ela é uma canseira. Uma pessoa morta espiritualmente não sente saudade de Deus, não ama mais ao Senhor e nem o busca mais em primeiro lugar na sua vida. E com isso eu quero chamar a sua atenção, porque se você não tem mais deleites, não se deleita mais na pessoa do Senhor, não se alegra mais de estar na presença de Deus, não tem mais sede de Deus, não tem mais fome de Deus, se você hoje, o que te atrai, o que te fascina são os prazeres deste mundo, se o que te atrai, o que te fascina são as riquezas materiais e não mais as coisas de Deus, as riquezas celestiais que Deus em Cristo Jesus tem para a sua vida, eu quero dizer que esse é um sinal de que você está morto, de que você está como um vale de ossos secos. Outro sinal da morte de alguém que está morto é a insensibilidade. Deus chama, Deus exorta, mas a pessoa insensível, ela não escuta. São surdas espiritualmente. Não se constrange mais com o amor de Deus. Não se abala tampouco com a ameaça, com o fogo do inferno. A pessoa insensível, ela não se importa com a condição daquele que está perdido, inclusive com a sua condição de perdido. Uma pessoa que não tem mais qualquer sensibilidade para com a voz de Deus, para com o Espírito Santo de Deus, é porque ela está como um vale de ossos secos. Uma pessoa morta,
ela não tem ação, ela não tem atitude. O morto, ele não se levanta, o morto, ele não trabalha para Deus, o morto, ele não tem tempo para Deus. E se você assim está, meu amado, se você, meu irmão, minha irmã, que ouve esta palavra, já não tem tempo mais para Deus, já não se levanta mais e oferece as suas forças, o seu tempo para o reino de Deus, é um sinal, é uma luz que acende e que indica que você pode estar morrendo espiritualmente, ou quiçá, pode até estar morto espiritualmente. Uma pessoa morta, aonde ela está, a vida está absolutamente ausente. E assim era a nação de Israel. Havia se distanciado de Deus, não deu ouvidos aos apelos de Deus. Quando Deus conclamou aquela nação ao arrependimento, aquela nação preferiu ouvir o seu coração, ao engano do seu coração. E isso pode acontecer conosco nos dias atuais. Um morto, pela sua podridão pecaminosa, ele afasta as pessoas dele. Um morto, ele se deteriora. Israel já era como um monte de ossos secos, e não só secos, mas sequíssimos. Existe hoje muitas pessoas espiritualmente mortas. Existem maridos que em relação às suas esposas estão mortos. Existem esposas que em relação ao seu marido estão espiritualmente mortas. Existem filhos que para com seus pais estão espiritualmente mortos. Assim como existem pais que estão espiritualmente mortos para os seus filhos. Mas o que eu quero dizer com alegria neste dia, eu trago ao seu coração uma mensagem de renovo, de esperança, porque existe um agente de restauração, existe uma pessoa que tem a vontade, o desejo de restaurar quem está morto, de renovar quem está morto, de ressuscitar quem está morto. E quem é esse agente? É o próprio Deus. É Deus, aleluia, quem toma a iniciativa da restauração. Tudo provém de Deus. Esse texto nos ensina de que foi Ele quem tomou a iniciativa. Assim como hoje nós compreendemos à luz da palavra do Senhor, que é Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, aleluia, é Ele quem nos transforma, é o Senhor quem nos levanta da morte. E a iniciativa sempre, ela não vem de nós, mas vem de Deus. E é por isso que eu levo esta palavra como um mensageiro do Senhor ao seu coração neste dia. Deus manda te dizer que Ele toma a iniciativa neste dia de te tirar do vale da morte, de te tirar na situação de ossos secos, de morte espiritual, e Ele quer devolver a você, restituir a você aquilo que você perdeu, que é a alegria da sua salvação, o renovo para a sua vida, aleluia. É Deus, foi Deus quem fez Ezequiel andar no meio daquele vale de ossos. No versículo 2, nós percebemos exatamente Deus que determinou que Ezequiel fosse andar pelo meio daquele vale. E é Deus quem toma a iniciativa de perguntar ao profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Portanto, veja que não foi Ezequiel que, ao se sentir impactado com os ossos secos, que perguntou ao Senhor, mas foi Deus quem perguntou ao profeta: filho, é possível reviver esses ossos? É possível restaurar esses ossos? E o interessante é que não foi o profeta que tomou a iniciativa, mas foi Deus quem mandou o profeta profetizar. Com isso, eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, é Deus, é tão somente Deus, quem age milagrosamente levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta se aqueles ossos poderiam reviver, e diante dessa pergunta, se fosse um homem cético, que não tivesse fé, poderia dizer: impossível, estão mortos, não existe mais carne, não existe mais um sistema nervoso, não existe mais tendões que unem esses ossos, não existe mais carne, não existe mais pele, não existe mais vida. Qualquer cético poderia dizer que era impossível, mas aquele homem de Deus, que cria que Deus era um Deus restaurador, ele disse: Senhor, o Senhor é quem sabe.
O Senhor é quem pode. Tu o sabes. Ezequiel dá uma resposta maravilhosa, que para nós, neste dia, é uma resposta que deve também ser dada por nós. Deus está te perguntando: poderá você ser um homem novo? Poderá você ser uma mulher restaurada? Poderá você que é um homicida, que é um homem que vive mergulhado no pecado, poderá você ser restaurado? E você hoje, eu lhe convido, assim como Ezequiel disse, você pode dizer: Senhor, o Senhor é que sabe. Eu creio que o Senhor é que pode mudar a minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu quero lhe dizer, meus irmãos, que se Deus quiser, se Deus desejar, os mortos se levantam. Se Deus quiser, aleluia, o leproso ele fica limpo. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o drogado ele é recuperado. Se Deus quiser, aquele que é um feiticeiro pode correr desesperadamente, atraído de uma forma maravilhosa pelo amor de Deus, e se jogar nos braços de Jesus. Não existe pecado que Deus não possa, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, não existe situação de pecado, melhor dizendo, não existe situação de pecador que, se o pecador se arrepender, se voltar para Deus, que Deus não possa restaurar. E é esta mensagem que eu trago ao seu coração neste dia. Não interessa o seu estado que você se encontra, o que interessa é o que Deus quer, aleluia, o que Deus pode e o que Ele vai fazer pela sua vida. Deus é quem age milagrosamente, restaurando aqueles ossos secos. E Deus pergunta hoje: será que é possível a nossa igreja receber uma poderosa restauração? Será que é possível hoje a igreja ser cheia do Espírito Santo? Será que é possível hoje nós termos os nossos pastores serem tochas acesas nas mãos do Senhor? Será que é possível nós termos hoje lideranças, líderes dentro das nossas igrejas, cheios de unção? Será que é possível nós termos jovens santos, restaurados? Será que é possível nós termos uma igreja ganhadora de almas? E a resposta que nós encontramos na Bíblia, especialmente nesse texto de Ezequiel, é de que não existe vale de ossos secos que não possa ser restaurado pelo Senhor. E qual é o instrumento que Deus usa para restaurar? Deus usa especialmente 2 instrumentos. E eu quero que você fique bem atento para esses instrumentos. O primeiro instrumento de restauração é a palavra de Deus. Deus diz àquele profeta, veja, Deus não escreve, Deus não faz com que ele tenha consciência, mas Deus diz. A palavra de Deus é dirigida ao profeta. O que Deus diz? Profetiza a esses ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento. Não existe outra forma da igreja ser restaurada. Não existe outra forma do crente, do cristão ser avivado. Não existe avivamento, não existe restauração, não existe renovo, não existe fortalecimento da fé se não for pela palavra. Hoje muitas igrejas, infelizmente, têm abandonado a palavra e têm pregado outro evangelho, têm pregado doutrinas, não doutrinas de Deus, não as doutrinas apostólicas, que é o alicerce da doutrina de Deus para a igreja, mas muitas igrejas têm pregado aquilo que o povo quer ouvir, mensagens que as pessoas querem ouvir. Mas se nós queremos verdadeiramente que os mortos sejam ressuscitados, se nós queremos ver os mortos recebendo vida, se nós queremos ver conversões verdadeiras, a igreja do Senhor, profeticamente, precisa pregar a palavra de Deus. Portanto, você que é membro desta igreja do Senhor, pregue a palavra, seja um atalaia nas mãos de Deus, seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que os que estão mortos possam receber vida, para os que precisam de restauração, possam alcançar a misericórdia de Deus. Além da palavra de Deus, outro instrumento que Deus usa para restaurar os mortos é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele entra nesses ossos, a Bíblia diz que quando o profeta ministrou que o Espírito Santo entrasse sobre aqueles ossos, e
o Espírito, portanto, veio sobre eles, aqueles ossos receberam vida. Quando o Espírito entrou nos ossos, eles se levantaram, a Bíblia diz, como um grande exército. Eu e você precisamos do sopro do Espírito Santo. As pessoas que estão como vale de ossos secos precisam do sopro do Espírito Santo, trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. O Espírito Santo, amados irmãos, é quem regenera. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem nos batiza. É o Espírito Santo que nos dá a vida nova. E isso se dá através de um processo. E aqui eu quero terminar esta mensagem nesse dia. A restauração, ela não é algo imediatista e nem é algo incompleto, mas é um processo. A Bíblia nos ensina no texto que, primeiramente, quando o profeta dirigiu a sua palavra àquele vale de ossos, aquele monte de ossos, houve um grande ruído, um grande barulho, uma grande agitação. Porém, ainda não havia vida sobre aqueles ossos. Eu quero dizer com isso que não é barulho, não é agitação, não é emocionalismo, não é gritaria, não é isso que traz vida nova para o que está morto. Não se gera vida com propagandas, com marketing, com barulho, com ruídos. Ezequiel, ele não confundiu barulho com criação. Ele não confundiu atividade com unção. Às vezes nós vivemos no ativismo dentro das nossas igrejas, dentro da nossa vida religiosa, espiritual, e não passa de ruídos. Por isso que os mortos espiritualmente não revivem. Houve um ajuntamento, logo em seguida, os tendões começaram, aqueles ossos começaram a receber os tendões, a carne, a pele, mas em nenhum momento ali ainda havia vida. Às vezes, irmãos, nós temos até uma estrutura de cristãos. Às vezes nós até parecemos discípulos do Senhor, mas ainda estamos mortos. Podemos ter doutrina, podemos ter preceitos, mas às vezes não temos vida. Porque verdadeiramente o que nos traz a vida é quando o Espírito Santo de Deus entra dentro da nossa vida. Quando nós permitimos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando não somos mais guiados pelas aptidões da carne. Quando deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais. Quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, ele coloca essa pessoa de pé. Um exército, quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, ela se levanta como um grande exército numeroso nesta terra para pregar o Evangelho e ressuscitar os mortos. Eu quero terminar esta mensagem fazendo uma pergunta para você, com muita sinceridade. Como é que está a sua vida, meu irmão? Minha irmã, como é que está a sua vida? Você se sente como um vale de ossos secos? Sua vida espiritual está necessitada de restauração da parte de Deus? Acredite, em nome de Jesus, acredite. Deus quer. Eu quero repetir, Deus quer e Deus pode mudar a sua sorte. Cristo Jesus é a sua sorte. Aceite a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador. E você que é ou está na condição de ossos secos, o próprio Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, Ele vai ser o agente de restauração da sua vida. E aonde abunda o pecado na sua vida, superabundará a graça de Deus. Porque Deus veio para Jesus veio a esse mundo, foi enviado a este mundo para que aquele que está morto possa reviver, aquele que está doente possa ser são. Esse é o propósito. Por isso, clame a Ele agora. Eu não sei onde você vai ouvir esta mensagem, no seu carro, no seu trabalho, no seu quarto, mas aonde você estiver, em nome de Jesus, clame a Ele agora, nesta hora, por uma restauração, por um renovo total em sua vida. E Deus, pela sua infinita misericórdia, vai lhe abençoar, vai restaurar a sua vida, tal como Ele, usando o profeta, profetizando sobre aqueles ossos secos, e sobre aqueles ossos veio vida, e se levantou um grande exército, e a nação de Israel, após ser renovada e restaurada, nunca mais se dividiu, nunca mais se distanciou da presença de Deus, mesmo pecadora, mas se manteve fiel ao Senhor. Assim,
Deus fará da sua vida um homem restaurado, uma mulher restaurada. Esta é a minha oração por você neste dia. Que em nome do Senhor Jesus, a graça de Deus seja sobre a sua casa. Que em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus seja sobre a sua história. Levante-se como um homem novo, renovado, cheio da graça de Deus. Levante-se como um homem ou como uma mulher renovada, cheia do Espírito Santo de Deus. Ouça a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus dia e noite, porque feliz é o homem que medita na palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus e que se deixa ser guiado por esta palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus, porque este é o propósito para a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. E assim eu lhe convido a receber esta bênção dizendo amém.